Olá pessoal, meu nome é Francisco, sou aluno de matemática pela FFP-UERJ e sou aluno bolsista do PIBID. Bom, eu e os meus colegas, cujos nomes vocês conseguem ver aí na tela, estamos desenvolvendo um mix de atividades, onde a gente está elaborando alguns materiais que são utilizados no ensino da matemática de forma híbrida. E esses materiais têm como objetivo ser uma alternativa ao ensino de alguns conceitos matemáticos que são utilizados em sala de aula. E no vídeo de hoje, a gente vai estar vendo alguns conceitos referentes a sistemas de equações. É, eu vou estar dando continuidade na explicação desses conceitos e eu vou estar utilizando aqui os slides que foram elaborados pela Laura. Bom, o que são sistemas de equações? Os sistemas de equações nada mais são do que um conjunto de equações onde a gente tem algumas incógnitas e a gente tem como objetivo desses sistemas encontrar os valores que satisfazem essas equações, ou seja, encontrar o valor que essas incógnitas possuem. Os sistemas de equações, as equações que os compõem, né, na verdade, elas possuem duas partes, que são o primeiro membro, que é a parte da equação que está antes do sinal de igual, e o segundo membro, que é a parte da equação que está depois do sinal de igual. As incógnitas que a gente costuma utilizar nesses sistemas são y, x e z. Porém, nada impede a gente de utilizar outras incógnitas, outras letras, caso seja necessário. Bom, aqui a gente tem uma situação, um problema que diz o seguinte: a gente tem um campeonato de futsal e nesse campeonato, se o time vence a partida, ele ganha 3 pontos. Se ele empata, ele ganha 1 ponto e se ele perde, ele não ganha nada. Aqui a gente nos é dito, né, que o time A participou de 16 jogos e nesses 16 jogos ele perdeu 2. Ou seja, 14 jogos ele ganhou ou empatou. E nesses jogos que ele jogou, eles tiveram 24 pontos. O que ele quer saber aqui? A gente quer saber aqui a diferença entre o número de jogos que o time A venceu e o número de jogos que o time A empatou. Ou seja, a gente tem que encontrar a quantidade de jogos que o time A ganhou e a quantidade que ele empatou e fazer a diferença entre esses dois valores. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui que x é o número de vitórias e y é o número de empates. E a gente sabe aqui que o time A perdeu 2 jogos. Ou seja, logo ele empatou ou ganhou 14. Então, x, que é o número de vitórias, mais y, que é o número de empates, é igual a 14. A gente já tem uma equação aqui. A gente sabe também que a cada vitória que o time tem, ele ganha 3 pontos. A cada empate, 1 ponto. E ao todo ele fez 24 pontos. Então, o que a gente tem aqui? 3 vezes x, que é o número de vitórias, mais 1 vezes y, que é o número de empates, igual a 24. Logo, a gente tem aqui duas equações com duas incógnitas. Então, a gente consegue fazer o sistema de equações para poder encontrar esses valores. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui, a gente vai multiplicar, analisando essas duas equações, o que a gente pode ver? Se a gente multiplicar a segunda equação por menos 1, para poder inverter os valores do 3x, do y e do 24, a gente consegue somar essas duas equações e eliminar uma das incógnitas. Então a gente vai fazer isso. A gente vai multiplicar 3x mais y igual a 24 por menos 1, e aí a gente vai obter x mais y igual a 14, como a equação de cima, e menos 3x menos y igual a menos 24, como a equação que a gente multiplicou o menos 1. Agora que a gente multiplicou o menos 1, a gente soma essas duas equações. Então aqui somando, o que a gente tem? X menos 3x mais menos 3x, né, dá menos 2x. Mais y mais menos y dá zero, porque tem sinais opostos. E 14 mais menos 24 igual a menos 10. Logo, somando essas duas equações, a gente encontrou que 2x é igual a 10. O 2 está multiplicando com o x, passou para o outro lado dividindo. A gente tem x igual a 10 dividido por 2, que é 5. Logo, a gente encontra aqui que o número de vitórias foi 5. E agora, como é que a gente encontra o número de empates? Basta a gente pegar esse número de vitórias que a gente encontrou, que é o valor de x,
e substituir em uma das equações. Eu vou substituir na primeira equação, que é x mais y igual a 14. A gente vai ter 5 mais y igual a 14. O 5 vai passar para o outro lado, a gente vai ter y igual a 14 menos 5, y é igual a 9. Logo aqui a gente vai ter o quê? O número de vitórias foi 5 e o número de empate, 9. Como a gente quer saber a diferença entre os dois, é só subtrair. 9 menos 5 dá 4. Então a diferença entre empates e vitórias desse time é igual a 4. Bom, nesse exemplo, a gente utilizou um método que é chamado de método da adição, que, como o nome diz, a gente soma uma equação com a outra com o objetivo de eliminar uma das incógnitas. Um segundo método que a gente tem para poder resolver esses sistemas de equações é o método da substituição, que ele faz o quê? A gente tem essa equação aqui, 6x mais 3y igual a 90, e embaixo a gente tem menos 5x mais y igual a 40. Para a gente resolver pelo método da substituição, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar uma incógnita sozinha de um lado do sinal de igual e todo o restante da equação do outro lado. Nesse exemplo aqui que vocês estão vendo, eu fiz isso com a segunda equação, que é menos 5x mais y igual a 40. Por que eu escolhi essa equação e não escolhi a de cima? Porque nessa equação de baixo, o y já está sozinho. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é passar tudo para o outro lado. Eu não tenho que fazer nenhuma operação a mais. Então, isso acaba facilitando um pouco a resolução. E aí, o que a gente faz? A gente isolou o y. Y igual a 40 mais 5x. O que a gente faz com esse valor agora, 40 mais 5x? A gente substitui no y da equação de cima. Então, a gente vai ter 6x mais 3, abre parênteses, 40 mais 5x igual a 90. Resolvendo essa equação, a gente vai obter que o x é igual a menos 4, menos 1,4. Depois que a gente encontrou o valor de x, o que a gente vai fazer? Basta a gente substituir esse valor de x em uma das equações originais. E aí eu vou substituir na segunda equação, menos 5x mais y igual a 40, onde a gente vai obter 32,8 como valor de y. Então a gente vai ter aqui x igual a menos 1,4 e y igual a 32,8. Se a gente voltar aqui, um slide para trás, a gente tem que essa mesma equação também pode ser feita pelo método da adição. Então, assim, o que a gente conclui disso? A gente pode utilizar qualquer um dos métodos para poder resolver as equações, os sistemas de equações. Só que é interessante a gente ter um olhar um pouco crítico a respeito de qual método que a gente vai utilizar. Porque muitas vezes a equação já está toda configurada para ser resolvida pelo método da adição. Claro, nada impede a gente de resolver esse sistema pelo método da substituição. Porém, a gente vai ganhar muito mais tempo se a gente utilizar o método que for mais indicado para aquele tipo de sistema. Então é importante a gente sempre ter esse olhar um pouco crítico de qual vai ser o método de resolução mais fácil para poder resolver aquele sistema. Aqui a gente tem um exemplo resolvido que eu vou deixar para vocês como exercício, mas o raciocínio vai ser o mesmo. A gente pode utilizar o método da adição ou da substituição, mas aqui, como a gente consegue ver logo de cara, b mais y igual a 168, e embaixo a gente tem b mais h, perdão, e b menos h igual a 24. Ou seja, esse sistema aqui ele já está pronto para ser utilizado o método da adição. E mais uma vez, repetindo, a gente poderia utilizar o da substituição. Mas assim, como a gente pode ver aqui, a gente já ganha um tempo gigantesco se a gente fizer pelo método da adição, nesse caso aqui. Bom, agora a gente vai para uma parte que é uma parte a respeito das classificações dos sistemas. Os sistemas de equações eles podem ser classificados de três formas, que são SPD, SPI e SI. SPD são os sistemas possíveis e determinados. Ou seja, são os sistemas que possuem
onde todas as incógnitas possuem um valor exato. Ou seja, quando a gente for resolver, a gente sempre vai encontrar o mesmo valor, um valor fixo para aquelas incógnitas. Já o SPI é um tipo de sistema que onde a gente pode encontrar qualquer valor para incógnita. Ou seja, as incógnitas desse sistema, elas não possuem um valor exato, ou seja, elas podem ter valores infinitos, admitem infinitas soluções. E por fim, um sistema que a gente usa, que é impossível, né? Como o nome já diz, é um sistema que não possui uma solução. Ou seja, esse sistema que não possui solução é um sistema que, matematicamente falando, não é possível a gente encontrar nenhum valor que satisfaça ele. Então, vamos imaginar um exemplo. Imagina um sistema que é composto por x mais y igual a 2, que é uma das equações, e a outra equação é x menos y igual a 2. Ou seja, esse sistema é impossível. Por quê? Porque você tem em cima x mais y, ou seja, o y somando com x dá 2, e embaixo você tem o oposto, o x menos o y dá 2. Então, assim, vocês conseguem perceber que é contraditório isso? Sempre que acontecer esse tipo de coisa em um sistema, ele vai ser classificado como um sistema impossível. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido bastante o tema. E assim como o vídeo anterior, a dica que eu dou para vocês aqui é a mesma do anterior, que é a seguinte: sempre busquem fazer bastante exercícios, porque assim, fazendo bastante exercício desse tema, vocês vão conseguir atingir um grau maior de senso crítico. E isso vai ajudar muito vocês a poder perceber qual o método que vocês vão utilizar para poder resolver os sistemas. Então, assim, fazendo bastante exercício desse tema, vai chegar numa hora que vocês vão bater o olho no sistema de equações e vocês vão ver, esse sistema vai ser mais fácil se eu fizer pelo método da adição. Esse sistema vai ser mais fácil se eu resolver pelo método da substituição. Então, assim, procurem sempre fazer exercícios, prestarem bastante atenção nos exercícios, nos métodos que vocês estão usando, que aí cada vez mais vocês vão ter facilidade na resolução desses sistemas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau.